inclinado, né? Plano inclinado é uma situação onde eu já fiz um vídeo gravando, nos vídeos anteriores eu fiz um pouco de exercício de plano inclinado, não foi nem exercício, foram as demonstrações como você faz para plano inclinado, mas eu vi que no conteúdo tinha de novo, né? E usava muito, no caso, o coeficiente de atrito estático, né? O coeficiente de atrito cinético, né? Então eu vou fazer a mesma coisa aqui, tá? Eu vou pegar um vetor aqui do exemplo passado, que eu fiz no vídeo passado, pegar um vetor aqui, ó, e eu vou botar força-peso aqui, tá? Eu vou aplicar as leis de Newton, todas as situações que a gente estudou até agora, nesse ponto aqui, né? Beleza? Eu vou aplicar todas as leis de Newton. Então, eu tenho a força-peso para baixo, né? Essa força-peso, ela está inclinada em relação ao eixo que você vai usar. Note que a força-peso, ela está para baixo aqui, mas isso aqui é o vetor força-peso. Ela tem uma componente x, né, desse lado de cá, ó, e uma componente y desse lado de cá. Por quê? Porque esse plano está inclinado. Então, se eu gero a inclinação aqui, ó, se vocês notarem, o eixo cartesiano, na verdade, é esse cara aqui, o eixo cartesiano. Tá vendo? Aqui é o eixo x, perdão, aqui é o eixo y e aqui é o eixo x. Ó. Deixa eu deixar esse cara mais reto possível, tá? Não sei se está muito reto, mas enfim. Aqui, ó, tá vendo? Esse cara é o eixo x e esse cara aqui é o eixo y. E esse ângulo aqui ó, de inclinação é justamente o ângulo de inclinação que está aqui, ó. Isso que eu fiz. É justamente o ângulo... Eita, calma. É justamente o ângulo de inclinação que está aqui. Vamos supor que esse ângulo está aqui, tá? Esse ângulo aqui, ó. Esse aqui. Então, a força-peso aqui, ela é um vetor, né? Ela tem tanto componente x e y. Então, deixa eu deletar esse cara aqui que tá feio. Tá atrapalhando. Então, a força normal aqui. Primeiro, agora a força normal. Agora, já que eu fiz a força-peso já. A força normal é o longo aqui, ó. Perpendicular ao plano. No caso, é esse cara aqui, ó. Tá vendo? A força normal aponta para cima, ele é perpendicular ao plano de inclinação, forma um ângulo de 90 graus aqui, diferente da força-peso, né, que é inclinada. Agora, vamos supor que esse piso aqui, ele tem atrito. O atrito, vamos supor que esse cara aqui, né, já que ele está inclinado assim, no caso ele está inclinado, ele está inclinado assim, não é assim. Enfim, ele está inclinado assim, porque no vídeo está ao contrário, né. Enfim, esse cara aqui vai descer no sentido para cá, né? Dessa seta aqui, ó, que eu estou mexendo agora, né? Ele vai descer assim, né? Para cá. Então, a força de atrito atua no sentido contrário ao movimento, né? Já que a tendência é diminuir a velocidade. Então, a força de atrito aqui, ó, para baixo, ó, no caso, no sentido positivo de x. Então, eu tenho uma força de atrito já, eu tenho uma força de atrito, já tenho uma força peso, já tenho uma força normal. Eu tenho um atrito cinético também. E eu só não tenho tração, né? Porque eu não tenho um fio aqui. Mas vamos supor que eu tivesse um fio, né? Também aqui, ó. Um fio aqui, ó. Passando por aqui. Eu tivesse uma rodando, né? Ia ser bem legal, né? Vamos supor aqui. Deixa eu... Tivesse umas linhas assim, ó. Né? Se eu tivesse uma linha aqui, por exemplo. Aí ia virar tração, né? Aí eu tenho uma tração aqui, né? Eu tenho uma força de atrito aqui contrária. Eu tenho uma força normal. Eu tenho uma força peso aqui, né? Nesse caso. Então você vai aplicando aqui as leis de Newton nos eixos aqui e vai fazendo só o diagrama de corpo livre, somando as forças que são num eixo só e somando as forças que são em outro eixo, né? No caso, somando as forças que são em x e somando as forças que são em y. O atrito estático ele é proporcional à força normal, né? O coeficiente de atrito estático vezes a normal, né? Vocês viram nos vídeos anteriores que a força de atrito se calcula dessa forma. E a força de atrito cinética, né? Ela se calcula também da mesma forma, né? É proporcional ao coeficiente de atrito cinético vezes a normal. Ou seja, para eu corresponder um movimento aqui, ó, para a direita, eu preciso saber se a força, se o componente x desse cara supera a força normal desse cara. O que eu estou querendo dizer com isso? Então, a força de atrito aqui, ó, posso escrever, vamos botar aqui, ó, no caso aqui, a força de atrito estático, tá? A força de atrito estático ela é igual ao coeficiente de atrito estático vezes a normal, né? Então, eu vou copiar isso aqui e escrever da mesma forma aqui, ó. No caso, o atrito cinético agora, F de K, que eu chamo de F de K. Opa, tá maiúsculo? Não, tá certo. F de K é igual a atrito, coeficiente de atrito estático, né? No caso, estático não, cinético, vezes a normal. Então, eu tenho uma força cinética aqui, a força de atrito cinética e a força estática, força de atrito estática. Então, essas duas equações aqui correspondem ao comportamento desse corpo. Vamos supor que esse corpo já está deslizando, então eu uso essa aqui, ó. Eu uso a cinética, perdão. Se esse cara aqui está
quase ali se movendo, não está tão se movendo, está em repouso, mas está ao ponto de se mover, significa que a componente... Primeiro vamos analisar, tá? A única força que faz esse cara se mover para a esquerda é a componente X da força-peso nesse cara para cá. Por quê? Porque eu tenho um vetor aqui, ó, que puxa esse cara para a direita aqui, assim, ó, tá vendo? Esse cara aqui, ó. Eu tenho a componente, essa aqui é a componente X da força-peso, né? Então você vai fazer a decomposição aqui, ó. No caso, esse cara aqui, ó. Esse cara aqui viraria esse ângulo, se o ângulo fosse aqui, né? Esse cara aqui viraria o seno, né? O cateto oposto ao ângulo. O f de x aqui, ó, viraria o cateto oposto ao ângulo, né? Então, vou escrever aqui, ó, inserir, opa, comentário não, inserir aqui. Então, a componente x aqui da força-peso, f de px, é igual a força-peso vezes o seno do ângulo, né? O seno de, vou botar seno de zero, tá? No caso é bom seno do ângulo, né? Deixa eu ver. Tem como escrever teta ali, mas eu vou escrever do arroba, tá? Com ficha com arroba é teta, porque eu tô preguiça de pegar o teta ali. Então, f de px é igual a força peso vezes o seno de teta. Então, aqui no caso é menos, né? Porque aqui tá puxando para esquerda, né? Sentido negativo de x. Ele tá descendo no sentido negativo de x. Então, para esse cara se mover, esse cara aqui, ó, essa força peso Fp de x tem que ser maior que a força estática, a força de atrito estática. A partir do momento que esse cara aqui é maior que esse cara aqui, ele entra em atrito cinético, entendeu? Ou seja, esse cara aqui rompeu, é maior que esse cara aqui, então esse cara aqui você vai usar como sendo o atrito cinético. Então, às vezes a questão ele dá o atrito cinético e o atrito estático, aí você pode se confundir, usar o atrito cinético ou estático. Primeiro você tem que analisar se esse corpo está se movendo, se a força-peso, no caso, a única componente, a única força que está atuando aqui para esse cara se mover para a esquerda é a força-peso aqui, a componente X, a força-peso. Então, esse cara aqui tem que ser maior em módulo, né? Em módulo, importante, né? Porque esse cara aqui vai ser menos, né? Então você vai, teoricamente, falar que esse cara é menos, mas não. Esse cara aqui é em módulo, né? Então, o módulo dessa força aqui, F de P de X, ela é maior do que essa força aqui, ó. Então, esse cara vai entrar em movimento para a esquerda. Se a força estática for maior que a força peso, no caso aqui a componente X, isso significa que o bloco está parado, né? O atrito ele é mais forte do que a componente X aqui da força peso. Então, dessa forma, você consegue lidar com as situações, né? Se ele está em movimento ou não. Então, isso você consegue aplicar essas resoluções de atrito cinético. Aí depois é só fazer em relação por exemplo, se ele entrar em movimento, né, eu tenho tanto uma variação da aceleração no eixo X e no eixo Y, né? Não no caso no eixo X e no eixo Y, mas eu tenho apenas no eixo X, né? Já que esse cara está inclinado, então você tem que considerar esse eixo cartesiano. E esse bloco vai se movimentar ao longo do eixo X. Então significa que a força resultante em Y ela é zero. O bloco não se move, por exemplo, assim, ó, tá vendo? Ó? Ele não se move assim, ele se move assim, ó, na horizontal. Entendeu? Então, se ele move apenas na horizontal, a força resultante em Y é igual a zero. Isso aí são leis de Newton, né? Que eu expliquei lá no início.